E aí, Nerdbangers, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal. Eu sou o Pablo. Eu sou o Eduardo Perdido Zang. E cara, falando quase como um maestro, né? Vamos falar do álbum novo do Magnum. Então galera, antes de começar o vídeo, só queria pedir pra vocês, se você é novo aí no canal, tá conhecendo agora, se inscreve aí no canal, procura os outros vídeos, olha, a gente fala de música, a gente fala um pouco de filme, fala sobre coisas nerds que a gente gosta, então procura, tem bastante conteúdo aí. Indique pros amigos. Exatamente. Marque se você já é inscrito aí, curte o vídeo, cara, compartilha aí e vamos disseminar aí a palavra. Um pouquinho aí do heavy metal aí que a gente gosta tanto aí, que a gente tá fazendo vídeo porque a gente gosta. Então, cara, Magnum aí. Essa garotada aí, não estamos falando da série, né? Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar, né? Magnum P.I. ela tem. E, cara, Magnum é a banda que incrivelmente boa, que não é que não deu certo, mas não estourou, né? Assim, não teve aquele boom que nem muitas bandas. Mundial, né? Explicando rapidamente aí, Magnum é a banda aí do Bob Catley no vocal, Bob Catley que participou já de vários Avantages, aí a gente vai botar alguns vídeos deles pra você já mais ou menos se ligar de quem é a pessoa. Inclusive ele que faz as turnês, né, do Avantage, né? Exatamente. E é uma banda, cara, que tá desde 72 na estrada, sabe? Era uma banda muito doida, né, cara? Um hard rock meio progressivo, assim, que misturava elementos uma influência do Queen, né? E hoje voltou, né, depois de 2001, e agora lançou um álbum novo em 2018. Excelente álbum, cara. Lost on the Road of Eternity. Sim, parece o nome de música do Iron, né, cara? Mas... Incrível como eles conseguiram condensar num álbum toda essa experiência deles, né? Toda a bagagem, né, cara, de qualidade, de experiências, de tudo, cara. E não parece um álbum atual, né? Parece um álbum antigo mesmo, dos anos 70, 80 ali. Sim. E fantástico. Excelente, perfeito, beirando o perfeito, né? Não é perfeito, não. Exatamente, cara. A gente tá assim, viciado, maravilhado com esse álbum. Que coisa boa a gente poder encontrar ainda bandas, né, que nos deixam assim, perplexos, né, digamos, né? Cara, porque tipo, a gente ouve muito do mesmo, volta e meia, né? E a gente fica naquela carência de ouvir de coisas que nos dêem um soco assim, né, de acordar pra realidade. E o Magnum consegue fazer isso, cara. Nossa. Todas as faixas são do começo ao fim, são completas. Uma surpresa a cada, sei lá, 3, 4 minutos, exato. Uma virada, uma coisa. Equilibradas, né, cara? Não tem assim aquela música assim que eu vou forçar mais no cara que toca órgão, ou vou forçar mais no Bob Catley no vocal. Não, cara, é tudo homogêneo, cara. Liso, né? Uma coisa... É perfeito, isso aí faz a diferença que a gente não vê hoje nas bandas. E outra, a quantidade de melodias que são usadas, né? Que são exploradas. Sim. E que são ali, que progridem, né? Como o metal progressivo, né, propõe, né? Que vai progredindo aquela melodia, vai indo, vai se transformando e entra num refrão sempre imprevisível, quase assim dizendo, né? Imprevisível, que te marca, cara, e que tu quer ouvir de novo e que arrepia muitas vezes, sabe? Então, assim como a construção das músicas, se tu escutar o começo, escutar o fim da música, tu quase acha que são músicas diferentes, porque do início ao fim ela teve toda uma construção para chegar àquele fim,
que mudou totalmente a música. E sai de um solo, entra num jazz, numa coisa, às vezes Uma psicodelia maluca. Ou no coral, estilo black music, às vezes, né? E isso, cara, como é legal, né? O rock da Europa, né? Dessa galera mais da antiga, assim, né? Eles colocam muito mais elementos mundiais, né? Universais nas músicas. Não é assim, geralmente as bandas americanas elas são mais as influências deles mesmos, né? E o europeu parece que ele é mais aberto a outras influências, a outros tipos de música, né? Mas é que nem a gente estava até comentando esses dias que sobre essa questão deles eles fazem o som que eles gostam e não o som que vai vender ou o som que vai tocar na rádio, apesar de ser um som tecnicamente comercial. Eles já passaram por períodos dos anos 80 mais comerciais, digamos. Exato. Mas hoje, que talvez eles poderiam ir mais para esse lado para reaparecer no mercado, não, eles abdicaram disso, né? Sim. E faz o som deles independente de qualquer coisa, né? Exatamente. Nenhuma música tem menos de 4 minutos. Eu acho que a menor tem quase 5, 4,50 e poucos. Sim. E, cara, é tudo música longa, cara. Então fazer um álbum todo de música longa é arriscado. É arriscado. Né? Pra quem quer, assim, comercialmente aparecer, talvez, né? De repente não é a ideia deles mesmo, como a gente falou. Verdade. E é uma banda que deu um tempo, né? Em 95, se eu não me engano, né? Sim. E deu aquela parada. E depois, eu acho, né? Que foi muita influência do convite do Tobias Summit, da Vantage. O Bob Catley ia aparecer lá. E eu acho que deu uma renovada, sabe? Deu uma motivação que talvez ele viu aquela energia do público, ainda tem aquele respeito por ele, talvez. E ele voltou, né, com a banda em 2001, né? Provavelmente, cara. Realmente foi isso. E eu vou dizer assim, que bom que a galera nova, o público novo que a Vantage pega, não é um público já, uma geração nova. É nova. Conhece o Bob Catley pela Vantage, mas acredito que muitos vão atrás pra saber quem que é o Bob Catley e acaba caindo dentro do Magnum e fica maravilhado. Tanto é que a banda foi top 10, né? Da Alemanha. Esse álbum agora aí é top 10 na Alemanha. Nunca e eles são ingleses, né? São ingleses. Então tipo a prova que, querendo ou não, a Vantage tem o top da Vantage ali do Tobias. E cara, e falando, né, na Vantage, então a música homônima ao álbum aí tem a participação do Tobias. Exato, cara. Que ficou bem legal, né, cara? Muito boa a música, muito boa. O Tobias não tá tentando cantar a música toda. Incrível. Isso sim é uma canção que eu acho que eles editaram, cara, e botou só algumas partes. Ou é o amadurecimento ou é a edição, né, cara? De duas uma, né? E outra coisa que é fantástica, fora tudo que a gente já falou e tá pagando o pau pra esse álbum, mas que é muito bom mesmo. A capa do álbum, cara. A arte da capa. Que arte maluca e incrível. Eu que gosto de desenho, coisa nada assim, eu gosto dessas coisas com mensagens subliminares. Não, e outra, é um logo completamente oitentista, né? Completamente antigo. Todo desenhado pra essa mão, né? Exato, e é um traço bem característico do artista, não é uma coisa assim feita no computador, que ficou meio artificial, é bem característico, assim. Acredito que depois tu vê, depois talvez coloque o nome do cara que fez a capa e vão buscar e ver outros trabalhos deles, com certeza vai ser aquele traço. Exato. Tem um pouco de Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, sim, né? Junto, as coisas da Disney colocada ali, velho. Cara, é muito boa a capa, super colorida, vintage, assim, né? Uma coisa fantástica. Sim, muito bom. E tem tudo a ver com o som, né? Exato, é a coisa meio mágica, né? Que remete das histórias ali, né? Que estão é a mesma coisa que as músicas, né? Exato. Traz pra gente. Então, assim, é um álbum que dá pra ouvir do começo ao fim. É maravilhoso. Excelente, né? Sabe? Ouça com calma, sem pressa de acabar ele. Pressa. Não tem nenhuma correria, não é aquele álbum super rápido, com dinâmicas absurdas, né? Ou que vai ter uma música muito, vamos dizer assim, muito estrondosa, e daqui a pouco vai ter aquela balada, não tem a balada do álbum. Não tem. O álbum todo é homogêneo, ele apesar de ter cada música ser única ali, exato, elas se complementam, né, cara? Parece assim uma música inteira quase, né? Solo 100% feeling, assim, um tecladista absurdo, né? Que entra na hora certa e sai, não fica tomando conta de tudo, exatamente, né? O Bob Catley, cara, com a idade que ele tem, cantando do jeito que ele tá cantando, super limpo, completamente diferente que ele canta na Vantage.
Sim, né? Isso mais é, agressivo. Muito bom, cara, muito bom. Então, galera, isso aí foi a nossa indicação de álbum aí. O Magnum saiu aí no dia 19 de janeiro, se eu não me engano, 19 de janeiro de 2018 aí que saiu o álbum. Procura, tem no Spotify, tem no YouTube aí. E procura coisas antigas dele aí que vocês vão ficar maravilhados aí, que é muito bom aí, da década de 80. Cada década deles aí tem uma cara diferente. É uma cara diferente. Então procura aí que vocês vão curtir pra caramba. Deixa nos comentários se vocês já conheciam o Magnum. Exato. Se vocês ouviram esse álbum e gostaram, ouviram daqui a pouco por indicação nossa. Fala aí. Vamos continuar a conversa aí. Valeu, galera. É isso aí. Por aqui, até mais. Valeu. Abraço.